Olá, sejam bem-vindos no canal Filopolíticos. Eu sou o professor Cido. Quero agradecer as últimas inscrições, que já aumentamos um pouquinho, já estamos com 731 inscritos. Agradeço imensamente as inscrições e, ao mesmo tempo, quero pedir a você que está vindo aqui pela primeira vez que se inscreva no canal e que também dê aí o joinha. O joinha vai ajudar, vai fazer com que o YouTube reconheça que o vídeo ele é importante e com isso ele ganha um alcance maior. E uma coisa que eu peço também é que vocês ajudem também a compartilhar o vídeo, tá? Ajudando a compartilhar o vídeo, mais pessoas vão tomar conhecimento e com isso vai também passar a conhecer melhor o trabalho que a gente desenvolve aqui no canal. Bom, hoje eu quero aqui fazer um comentário, né, passar a minha opinião para vocês, fazer uma análise sobre as manifestações que têm acontecido. A do dia 7 de setembro, eu já fiz alguns vídeos, que quem quiser inclusive até tomar conhecimento, só dá uma olhadinha aqui no meu canal, que vocês vão ver as análises que eu tenho feito a respeito do 7 de setembro. Mas agora, domingo, dia 12 de setembro, nós tivemos aí uma manifestação, tá? Essa manifestação que ela foi assim chamada, ela foi organizada pelo MBL e também pelo outro movimento, que é o movimento Vem Pra Rua, né? E é importante a gente destacar o seguinte: o MBL tem, sob a liderança do Kim Kataguiri, que é deputado federal muito conhecido, o Kim Kataguiri, né? E esses dois movimentos, tanto o MBL quanto o Vem Pra Rua, foram dois movimentos que mobilizaram, que manifestaram, que fez todo tipo de organização na época do impeachment, ou seja, em favor do impeachment da presidenta Dilma. Então, o Kim Kataguiri, é só a gente recordar lá na época do impeachment da presidenta Dilma, a crítica que ele fazia, a todo tipo de politicagem que ele fazia, inclusive contra o PT, não apenas contra a presidenta Dilma. Ele foi, assim, aquele que se apresentou muito nas redes sociais e também nos meios de comunicação de um modo geral, fazendo essa crítica, né, contra o PT, acusando, inclusive foi um dos assim que mais acusou o presidente Lula, desde quando o presidente Lula foi preso, em favor da Operação Lava Jato e assim por diante. Então a gente tem que levar em consideração esses detalhes, que esses detalhes são importantes. Um outro dado também que a gente tem que levar em consideração é assim: o MBL, ele foi um movimento, né, que apoiou o presidente Bolsonaro, a eleição do presidente Bolsonaro para a presidência da República, que não apoiou o Haddad, né? Então, são grupos que são totalmente aversos, são totalmente contra o PT, contra a esquerda. E tem um outro detalhe que a gente tem que levar em consideração: são grupos que não estão de acordo, por exemplo, com os projetos desenvolvidos pelo PT, né? Tanto é que o Kim Kataguiri, se vocês pegarem os apoios dele, os votos dele, né? Ele foi desses aí que votou a favor dessa reforma da Previdência, né, essa reforma da Previdência implementada pelo Paulo Guedes, né, e pelo Bolsonaro, por essa política nefasta econômica neoliberal desenvolvida aí pelo Paulo Guedes. Então, a maioria dos projetos que poderíamos dizer assim, que defende o trabalhador, que defende a classe mais pobre, o Kim Kataguiri foi desse assim, que deu força para esses projetos implementados, né, aí pelo Bolsonaro. E agora ele está aí, né, ele junto com o movimento Vem Pra Rua, no dia 12 de setembro, organizou então uma manifestação. Foi um tipo de manifestação para poder contrapor o do dia 7 de setembro, que foi o do Bolsonaro. E ele vem agora com esse slogan do impeachment, né? Reforçando aí a questão do impeachment, como foram grupos assim que na época da Dilma, eles tiveram assim uma grande força para poder acontecer o impeachment contra a presidenta Dilma. Agora eles querem então
impeachment também o Bolsonaro. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui para vocês, assim, enquanto reflexão, porque muita gente questiona o seguinte, que um dos objetivos que foi muito discutido, né, em relação a esse movimento que foi, né, do dia 12 aí de setembro, é que, assim, muita gente tem uma ideia, né, na cabeça de que nós temos que unir forças para que a questão do impeachment contra o Bolsonaro possa dar andamento lá, possa, tipo assim, pressionar, por exemplo, os congressistas para que esse impeachment, então, seja colocado em pauta e assim por diante. Então, com isso, esse grupo do dia 12, eles aglutinaram, eles trouxeram junto a alguns partidos, né, alguns partidos que apoiam também o impeachment, né, do Bolsonaro. Então, com isso, nós tivemos aí o PDT, por exemplo, que foi junto, né, com o Ciro Gomes que inclusive até discursou lá, né, no dia 12, e também o PCdoB, né, uma representação muito boa do PCdoB que também foi junto lá para a rua. E aí nós tivemos outros grupos, né, partidários que apoiaram, então, junto, né, com essa ideia que, segundo eles, é uma ideia que une, né, a todos eles ali, em favor do impeachment, né, contra o presidente Bolsonaro. Tá, esse é um fato assim, importantíssimo. O PT é um partido que tomou a decisão de não participar. Então, o PT não participou no dia 12 de setembro e eu pretendo aqui também passar para vocês a importância do PT não ter ido mesmo nessa manifestação, de não ter participado dessa manifestação. Eu achei assim que foi muito mais coerente o PT não ter participado e eu vou explicar para vocês em relação à não participação do PT. Vamos aqui agora recordar algumas coisas do Kim Kataguiri. Eu quero trazer mais o Kim Kataguiri porque é o personagem mais falado, né, aí do MBL, essa coisa toda. Ele, né, 2018, apoiou o Bolsonaro para presidente e agora ele se vê como se fosse uma pessoa arrependida, né? Uma pessoa arrependida. Uma pessoa que segundo ele não sabia quem era o Bolsonaro, né? Eu peguei aqui até uma reportagem do UOL, né, onde ele dá uma entrevista, tem até um vídeo, mas eu não vou aqui passar o vídeo para vocês encontram no YouTube. Onde nesse vídeo ele tem lá a frase que ele diz assim: entre PT e Bolsonaro eu anulo o meu voto. Então, entre Bolsonaro e Lula, né, ele colocou PT, que pode ser qualquer um do PT, né, por isso que ele generalizou, mas com certeza entre Lula e Bolsonaro eu anulo o meu voto. Mas ele diz ele coloca uma questão, e ele diz assim, quando questionaram ele sobre o apoio dele lá em 2018, ele respondeu assim: não esperávamos que seria ladrão e desonesto. Que engraçado, né? O Kim Kataguiri, ele é o cara que é jogado aí nas redes sociais por muita gente, que algumas pessoas que inclusive admiram, né? Ele, como se ele fosse uma pessoa esperta, uma pessoa inteligente, uma pessoa boa de discurso, uma pessoa boa de resposta. Eu me lembro assim de algumas coisas relacionadas ao Kim Kataguiri, que diz que o Kim Kataguiri humilhou fulano de tal. O Kim Kataguiri é aquele cara que sabe dar a resposta, né? E com isso, inclusive, ele até se elegeu como deputado federal. Mas vamos pensar aqui, né? Vamos raciocinar aqui. Que inteligência que esse rapaz tem? Que tipo de inteligência que esse rapaz tem? Ou eu diria assim, que tipo de inteligência que tem muita gente que agora, né, se veem arrependidas? O arrependimento não tem nenhum problema, né? É até importante que as pessoas se arrependam, né? Agora, você se torna um político. Você vê uma pessoa, por exemplo, como o Bolsonaro, que inclusive ele é político há muito tempo, né? Ele está aí na sua fase aí dos 30 anos, mais ou menos, como político. Não agora, que acabou se tornando, então, presidente da República aqui do país. Agora você dizer assim, não esperávamos que seria ladrão e desonesto. Aí eu pergunto para vocês, o que o Kim Kataguiri
ele entende por honestidade? O que ele entende por honestidade? Quando ele reforçou, ele deu toda essa força contra a presidenta Dilma, o que, por exemplo, ele sabe em relação à presidenta Dilma? Até, inclusive, a justificativa do impeachment da presidenta Dilma, hoje já está muito evidente de que não houve a tal das pedaladas fiscais. O que houve, na realidade, foi sim um movimento articulado para que pudesse, então, derrubar a presidenta Dilma. Um movimento articulado, que nós consideramos que isso daí foi um golpe. A Dilma, que foi uma presidenta que já é mais do que evidente que foi uma das pessoas mais honestas que nós tivemos no país. Não existe nada contra a presidenta Dilma. Não existe nada. Nada, até com relação à corrupção. Nem para vocês terem uma ideia, nem nada forjado, por exemplo, mentirosa contra a presidenta Dilma. E houve todo esse... O Kim Kataguiri foi esse que, né, esteve junto aí com esse movimento, o MBL, com essa força contra, né, essa força em favor do impeachment, e tudo que vocês possam imaginar que esse grupo aí trabalhou nas redes sociais, disseminou ódio, disseminou mentiras e um monte de coisa para que acontecesse o impeachment da presidenta Dilma. Depois, eles foram, né, junto com o Bolsonaro, ajudar a eleger o Bolsonaro, e agora se veem arrependidos. Então, aqui para poder encerrar, vamos aqui entender uma coisa, para que fique muito claro. Esse movimento, então, do dia 12 de setembro, é muito difícil a gente, tipo assim, se aliar, né, a um grupo como esse. A um grupo como esse. E vocês já entenderam por quê, né? Como é difícil a gente fazer qualquer tipo de aliança com um grupo como esse, né? E ainda mais que eles foram lá no dia 12, tinha até boneco do presidente Lula, né? Como se fosse um presidiário, né? Com roupa de presidiário, aquela coisa toda, estava lá no movimento. Então, é um movimento que eles, em relação ao presidente Lula, que está aí nas pesquisas, né, em primeiro lugar nas pesquisas, então, eles estão aí nesse caminho para dizer assim, nós vamos então construir uma terceira via, né? Vamos aqui construir uma terceira via a partir dessa movimentação que nós estamos fazendo. Que nessa terceira via, então, está fora o Bolsonaro, está fora o presidente Lula. Então vocês percebem que esse movimento, tá, foi um movimento que muito duvidoso, é um movimento duvidoso porque essa categoria de pessoas que estão aí, elas são categorias de pessoas que elas são muito oportunistas. A gente sabe muito bem que boa parte dos que estiveram lá, o Ciro Gomes, por exemplo, o Ciro Gomes é um grande oportunista que nós temos aí, terrível, né? Então, como é que nós vamos confiar num grupo como esse? Porque é aquele tipo de grupo assim, que diz que está junto com você, mas quando chegar lá na frente, eles metem o pé na bunda de você, né? E eles são capazes até de fazer qualquer coisa para te derrubar, para te dar rasteira, te passar rasteira, ou qualquer coisa assim. Grupos não confiáveis. O PT foi certíssimo de não ter ido junto com esse movimento do dia 12 para as ruas, tá? Então isso é muito importante a gente esclarecer aqui, ter muito claro. Agora isso que a fala do Bolsonaro, porque o Bolsonaro ele tenta fazer um jogo nessa coisa toda, né? Chamando inclusive até esse daí de movimento de esquerda, dizendo que foi um movimento enfraquecido, que dá até dó. Ele dizer assim que me deu até dó de ver, né? Me deu dó de ver esse movimento fraco, né? Aquela coisa toda. Movimento de esquerda, fazendo um jogo aí, né? Porque para poder, inclusive, até fazer frente ao próprio movimento de esquerda, que no dia 2 de outubro há uma programação que a esquerda mesmo é que vai fazer uma mobilização contundente, né? Pelo fora Bolsonaro. Agora, isso que o Bolsonaro está falando é engraçado, né? Porque, e a mobilização dele? O que a gente precisa entender agora, nesse momento, é assim, quanto que foram gastos com essa mobilização de 7 de setembro? Eu até diria para vocês assim, quanto que foram gastos até de dinheiro público nessa mobilização? Quanto que foram gastos? Quanto que foram gastos em empresas privadas? Quanto que foram gastos, por exemplo, por fazendeiros do agronegócio?
numa mobilização como essa. É só fazer a conta, né? Até a próxima.